Então vamos começar a nossa aula. Eu quero falar com vocês hoje sobre os problemas escolares. Se vocês tiverem alguma dúvida, coloque aqui no chat, tá? Que eu vou separar um tempo ao final para tirar alguma dúvida sobre o tema, sobre o que eu vou colocar aqui. E quem está assistindo a aula, né, gravada, deixe nos comentários que eu vou acessar, tá bom? Então, quais são os primeiros, né, os problemas escolares ou problemas que envolvem a escola em crianças pequenas? Então, é sobre isso que a gente vai conversar. Quais são, então, esses problemas mais comuns da criança pequena ou da criança aí na primeira infância? Deixa eu interromper esse compartilhamento e tentar fazer de uma forma que vai ficar melhor. Peraí, só um minutinho. Então, esses são os problemas gerais que a gente encontra em crianças pequenas, quando o tema, né, do problema ou o contexto do problema envolve a escola. Então, quando a gente está trabalhando com crianças pequenas, é muito comum que a gente tenha problemas de adaptação escolar. E esse talvez seja não é o maior problema. Acho que o maior problema continua sendo comportamento, né, em crianças pequenas. Mas esses dois, eles estão ali para a paro, é, sendo os problemas mais frequentes em crianças pequenas dentro desse contexto escolar. Então, quando a gente está trabalhando com crianças pequenas dentro desse contexto, a gente precisa pensar sobre o que muitas vezes faz essa criança chegar aqui para a gente. Envolve adaptação escolar, comportamento e o aspecto da aprendizagem é muito mais o meu intuito aqui, que a gente tenha um alerta para sinais de risco da aprendizagem, porque mesmo essa paciente chegando para você, esse paciente pequeno chegando para você, você precisa conhecer alguns sinais de transtornos de aprendizagem de início precoce para que você não coma mosca nesse aspecto e essa criança não perca aí uma janela de oportunidade de intervenção. Então, a gente vai também conversar sobre isso. Então, mais uma vez, toda dúvida que tiver, coloque aí no chat, que depois eu vou abrir para a gente poder conversar e tirar dúvida também, tá bom? Então, a primeira questão, né, que alguns artigos vão trazer para a gente sobre adaptação escolar é que muitas crianças apresentam dificuldade na adaptação escolar com manifestações emocionais que são maiores do que a gente espera. Então, quando essa criança ela está entrando, tem um outro fator, né, que é um fator cultural, que a criança ela tem entrado na escola cada vez mais cedo. E isso é um fator importante para a gente pensar, né? Antigamente, ou na minha época, a gente entrava na escola com 5, 6 anos de idade. Então, a gente estava muito mais maduro para essa separação dessas figuras de apego. Então, hoje, uma criança, ela entra numa creche, ela entra numa escola muito mais por uma necessidade familiar do que uma necessidade dela. O que que eu quero dizer com isso? Para o bom desenvolvimento da criança, se ela tem um contexto familiar adequado para esse desenvolvimento, ela necessariamente ela não precisaria de um contexto escolar para estar inserida. Então, uma criança, para ela aprender a ler, aprender as habilidades básicas, ela necessita da escola? Não, mas a escola ela vem como um suporte cultural para muitas famílias. Então, para desenvolver linguagem, para trabalhar funções executivas, regras, socialização, pai, mãe precisam trabalhar todo esse contexto, mas se a gente for pensar exclusivamente na necessidade do desenvolvimento da criança, não é uma necessidade. Mas essa criança, ela começa a ir para essa escola cada vez mais cedo. Estando cada vez mais cedo nessa escola, a gente também tem cada vez mais dificuldades de adaptação, porque eu tenho uma criança mais
prematura, vamos usar essa palavra, de conseguir se separar desses pais, necessitando de maior suporte emocional nessa adaptação escolar. E muitas escolas querem fazer um processo de adaptação mais abrupto, ou os pais, por desconhecimento, acreditam que não, é deixar a criança ali embora, ou precisam, né, não conseguem uma liberação do trabalho para fazer uma adaptação respeitosa. Ou a escola não sabe, ou os pais não sabem dessa importância, ou é uma necessidade, né, econômica dos pais ali. Então, muitas crianças elas têm uma adaptação que é uma adaptação mais difícil. Então, ansiedade, alterações de apetite, choro, adoecimentos, isolamento, tudo isso pode acontecer numa adaptação escolar que não está dentro do que a gente espera, né? Dentro ali do que é esperado para esse início de adaptação. Então, a gente vai considerar uma dificuldade de adaptação quando esse processo passou ali 15 dias, um mês, e essa criança, ela ainda continua tendo os mesmos problemas de adaptação. Então, isso é uma questão importante, né? Então, considera-se superada essa fase de adaptação na escola quando a criança interage com as pessoas do ambiente, participa das atividades, não apresenta nem dificuldades em alimentação e nem de sono, a gente considera ok, essa criança superou a fase de adaptação. Mas uma criança que há um mês está ali, e eu não digo só às vezes tem uma ansiedade inicial nessa transição, né, da casa para a escola e a criança fica bem ali depois. Mas tem crianças que não ficam bem. E os pais, uma coisa que eu percebo muita dificuldade nos pais, que eu entendo que a gente precisa, eu não gosto dessa palavra, mas eu acho que ela cabe nesse momento, a gente precisa empoderar esses pais, que é entender que eles têm que entender que eles podem exigir coisas da escola, porque aquela criança ela é uma vulnerável. Aquela criança é uma criança que ela precisa dos pais. Então, algumas escolas, eu não sei se acontece aí com vocês, mas algumas escolas elas querem virar para os pais e falar assim: não, depois da primeira semana você não entra mais. Mas aquela criança está notoriamente ali ansiosa, não está preparada, ela ainda precisa do suporte dos pais. E a gente precisa dizer para esses pais que eles precisam comprar essa briga pela criança, que ela necessita ainda do suporte desses pais. Eu lembro de um caso de uma paciente, né, que veio para mim por esse motivo, uma criança de 5 anos, eu acho, na época, que ela estudava numa colégio pequenininho, tipo uma escola de bairro, e passou para uma escola maior. Ela já tinha alguns sinais de ansiedade, a mãe já é mais ansiosa, o pai também, mas os pais nunca perceberam uma necessidade clínica de intervenção. Essa criança mudou de escola, ela já estava 3 meses na escola, era uma criança que a escola anterior todo mundo era apaixonado, uma criança que nunca tinha dado problema, nada. Mas na mudança de escola, era uma escola enorme. E essa criança ficou extremamente ansiosa, porque ela tinha medo de se perder na escola. E aí a mãe, né, tentou algumas vezes entrar, falou: "Não, eu só vou deixar ela lá na porta, porque ela tá com medo de se perder". E a resposta que ela tinha da escola: "Não, mãe, eu mesma levo ela", né, a pessoa que estava ali, a gente mesma leva ela. E aí, essa menina, quando ela ia para o banheiro ou alguma aula diferente que ela tinha que caminhar pela escola, ela ficava com muito medo de se perder. E a mãe também não queria arrumar conflito pela escola, né, com aquele medo de desagradar pessoas. Falava assim: "Não, eu não quero ser a mãe chata, eu não quero ser a mãe superprotetora, eu não quero". Eu falei assim: "Fulana, você não está sendo a mãe chata, você está sendo uma mãe que protege a sua filha. E o que você está me dizendo é que já tem 3 meses que ela está aqui nessa escola. E o medo dela é ela se perder". Depois eu vou falar algumas orientações e intervenções que a gente fez com essa criança.
mas eu percebo que nessa questão de adaptação escolar, é igual a mãe da gente falava com a gente, que tem alguns filhos que a gente tem que soltar a corda e outros a gente tem que apertar o cinto. Com pais, a gente também tem que perceber exatamente isso. Tem alguns pais que a gente tem que empoderá-los de, opa, vai defender seu filho, vai defender o direito do seu filho. Outros pais, a gente tem que puxar o cinto, apertar o cinto, falar, opa, não é por aí. Vamos abaixar um pouquinho a crista que o mundo não gira para o seu filho. Mas alguns pais a gente precisa incentivá-los a tomar posição. Eu vejo que isso também é uma questão importante nesse assunto aqui. Opa. Então, quando a gente está trabalhando com adaptação escolar, esse primeiro problema escolar que a gente tem muito, questão clínica envolvendo, a gente tem três aspectos que envolvem aqui evidências para a gente trabalhar a adaptação escolar em uma criança. Lembrando que a gente vai ter uma aula só sobre ansiedade. Então, aqui hoje eu vou tratar muito mais sobre adaptação escolar, embora envolva ansiedade, mas eu vou dar um aparato geral quando o contexto envolve a adaptação escolar, que está envolvida sim ansiedade de separação. Mas o que a gente tem de condução clínica para trabalhar nesses aspectos da adaptação escolar, tá? Nessa questão que envolve escola. A gente tem um aspecto de dar previsibilidade para essa criança, segurança, essa criança ela tem que estar segura e trabalhar dessensibilização. Então, qual que é a orientação principal? Que essa criança, ela tenha a presença dos pais e o suporte dos pais enquanto ela necessitar do suporte dos pais e da presença dos pais. Então, a ideia aqui é que os pais estejam não só nessa primeira semana, se necessário for, que os pais estejam ali e que essa criança ela tenha previsibilidade do que vai acontecer com ela ali na escola. Fulaninho, você vai passar a tarde na escola. Então, pode ser que numa primeira semana, uma criança que já teve dificuldade nessa adaptação, eu já tentei fazer uma adaptação que é comum a todas as crianças, mas não foi suficiente para essa criança, que a gente dê previsibilidade em relação ao tempo. Quanto tempo que você vai ficar aqui? Se esses pais nos procuraram antes de entrar na escola, a gente vai orientar que essa previsibilidade ela seja dada via psicoeducação antes dela ir para a escola. Então, filho, eu estou aqui em casa uma semana antes de entrar na escola. Filho, olha, a gente vai brincar aqui como se você já tivesse semana que vem na escola. Ó, agora você estaria entrando na escola. Filho, olha, agora você estaria voltando da escola. Então eu posso, deixa eu ver, onde que eu coloquei isso? Deixa eu ver aqui. Ah, tá aqui. Deixa eu pegar aqui. É algo que pode ajudar a gente. Esse aqui é um cronômetro, né? Um temporizador. Mas é a ideia também de relógio, para que a gente consiga. O que eu já fiz? Eu já peguei um relógio, esses que a gente compra redondo, de R$ 1,99, e colori esse relógio para a criança saber a hora que ela vai para a escola e a hora que ela vai embora da escola. Então, é essa a ideia, para que ela tenha previsibilidade do tempo que ela vai passar nessa escola. Que eu mostre para ela, olha, depois do almoço, você vai para a escola. Antes de ficar escuro, a mamãe volta para te buscar. A gente tem que tornar mais concreto essa previsibilidade para essa criança. Eu posso usar a história social para contar para essa criança, né, sobre alguém que vai para a escola, alguém que volta da escola? Posso, mas usar estratégias que tornem concreto esse tempo para essa criança é algo muito positivo para ela.
Então, o que que eu já usei para tornar isso concreto? Relógio, relógio de parede, mostrando para essa criança colorido partes, né? Tarjas ali do. Como pense no o relógio é redondo, né? Pensa aí numa pizza. Então eu colori fatias dessa pizza para tornar mais concreto o tempo para essa criança. Então aqui a ideia é que ele saiba o horário que ele vai para a escola e o horário que ele volta da escola. Então eu estou tornando mais concreto esse tempo. Um outro aspecto importante na intervenção que envolve adaptação escolar é garantir segurança. O que que é isso? Enquanto uma criança precisar do suporte dos pais, por ela ser menor e vulnerável, ela tem que estar em segurança. Então, os pais precisam saber que eles podem e devem fornecer segurança para essa criança. Então, os pais, tanto segurança de levar e buscar, se os pais falam que, filho, hoje a mamãe está aqui, qualquer hora que você quiser ver a mamãe, vir a mamãe, você pode vir aqui me ver. Aí tá, os pais falam isso com a criança, mas a escola não deixa. Ou os pais falam isso e os pais vão embora. Então, isso precisa ser muito bem trabalhado com essa criança, para que ela esteja em segurança e para que ela tenha segurança da palavra dos pais. E um terceiro aspecto do manejo aí de adaptação escolar envolve técnica, né, e estratégia da gente fazer dessensibilização sistemática. A gente esvainecer mesmo a presença dos pais. Então eu posso, se essa criança tá aí com uma dificuldade mais crônica de adaptação escolar, e mais à frente eu vou contar alguns casos para vocês disso. Eu posso, de tempo em tempo, levar essa criança para ver os pais. Então, eu posso aí usar um tempo, né? De tempo em tempo, ela vai ver os pais. De tempo em tempo, ela vai ali até que ela fala assim: chega, eu não quero ver. Ou que os pais estejam ali na porta da sala para ela enxergar. Depois eu vou tirando esses pais mais longe até ela não ter mais acesso visual aos pais. Depois ela vai de tempo em tempo na sala. Natália, é difícil a gente conseguir isso com a escola. Realmente, às vezes é difícil. Mas a gente precisa entender se é uma dificuldade de adaptação que já está instaurada, não essa adaptação inicial, mas uma dificuldade de adaptação, a gente precisa entrar com essa intervenção. E boa parte disso vai ser no contexto escolar. Lá na escola, a gente vai precisar levar isso para esse ambiente. Então, o que que a gente vai trabalhar dentro desse aspecto de previsibilidade? É principalmente familiarizar a criança com o ambiente. Essa criança ela vai ser levada primeiro na escola para visitar. A gente vai dizer para ela, olha, você não vai precisar ficar todo o tempo aqui na escola, você vai conhecer. A gente vai e pode trabalhar previsibilidade com brincar com o tema escola. Então eu posso ali, eu gosto muito dos brinquedos da Peppa para criança pequena. Não é que você precise ter isso, mas é um que eu uso muito no consultório. Então aqui eu tenho a escola da Peppa, eu tenho a casa da Peppa, eu tenho a casa da avó da Peppa. E com isso a gente vai brincando sobre eu vou na escola, a Peppa vai na escola, e eu coloco uma situação social ali para a gente fazer o estilo role play, né? Para essa criança, opa, a Peppa foi para a escola, ai, mas ela tá com medo. O que a gente fala para a Peppa? A mamãe da Peppa vai e responde: filha, a mamãe vai, mas a mamãe volta para te buscar. Então a gente pode trabalhar esse tema de dar previsibilidade através do brincar simbólico. Se necessário, a gente pode criar uma história social, como por exemplo, indo para a escola. Tem no aplicativo do Monstrengo, que não chama Monstrengo, né? Mas que eu dei nome de Monstrengo, que vocês têm acesso até um recurso que eu fiz pela formação,
Tem uma cena que o monstrengo ele tá com medo de se separar da mãe. Então, é um estilo ali, né, de história social que a gente pode usar também para trabalhar com a criança. Então, ele também teve medo. Qual outra criança? Tem o livro Monstro das Cores, que o segundo, né, ele indo para a escola. Então, são situações sociais ou história social que a gente pode construir com o personagem da criança para trabalhar o medo, né, de ir para a escola e as estratégias de enfrentamento, tá? Um quarto ponto que eu já falei para vocês é compreender a noção do tempo na escola. Então, quanto tempo eu vou ficar aqui na escola? Tudo isso a gente está dando. A ansiedade, gente, ela tem uma faceta de intolerância à incerteza. E a criança pequena, né, uma criança menor de 9 anos de idade, ela tem muita dificuldade de entender passagem de tempo. E a gente tem ainda pouco desenvolvido nessa faixa etária uma memória prospectiva, que é uma memória de futuro. Então, quanto menor a criança, mais imaturo essa área está. Então, pensa comigo aqui. Vamos supor, você vai viajar, você vai fazer um intercâmbio fora, lá na China. Você consegue começar, aí você vai fazer um intercâmbio para aprender chinês. Você vai chegar lá na China, você consegue, mesmo que seja um ambiente novo, você minimamente consegue planejar o que que você vai fazer. Você vai pensar assim, nossa, eu vou ter que acordar, eu não fiz compra ainda, vou ter que ir em algum mercado, comprar alguma coisa para eu comer. Você já pesquisou sobre mercado perto, você foi no Google, você minimamente sabe pesquisar o que que você pode comer, você cria um plano da sua agenda. Ou mais simples do que isso, exatamente uma agenda. Você acorda hoje, por mais que você não tenha uma agenda física ou uma agenda do Google, você consegue fazer isso, essa memória prospectiva, que é uma memória de futuro, de pensar assim: nossa, hoje eu acordo 8 horas, depois eu tomo banho, depois eu tenho que ir lá na padaria comprar pão, depois eu volto. Você sabe o que que vai acontecer no seu dia. Aqui, para a gente entender a tão importância da previsibilidade da rotina para uma criança, é que é como se essa criança acordasse no escuro. Sabe aqueles. Sabe quando você está com uma venda e você não sabe qual que vai ser o seu próximo passo? É isso, você está tateando o escuro. Essa é a ideia da criança. A rotina para uma criança, ela vem para dar previsibilidade para ela, tornar o dia dela mais concreto. Então, essa é a dificuldade da criança também na escola. E aí a gente entende que quanto mais novo essa criança entra na escola, maior tendência ela tem de dificuldade para se adaptar ou ter, não é para ter um transtorno de adaptação, mas eu digo para ter dificuldade. Porque é mais difícil ela ter essa noção de tempo. Então, a gente trabalha isso com ela. Eu posso trabalhar com recursos visuais, porque na educação infantil, uma base da educação infantil é ter rotina, né? Então, eles colocam lá no quadro e todo dia, claro que tem dia que é dia da educação física, mas eles chegam e eles têm uma rotina, eles chegam na roda, depois eles fazem isso todo dia na educação infantil, é muito parecido. Isso já dá uma ajudada. Então, eu posso usar isso para dar previsibilidade, fazer uma rotina visual também para o meu paciente. E um outro conceito que lembra, regulação emocional envolve muito conceito de linguagem. Linguagem está muito atrelado à regulação emocional. E linguagem são símbolos. Então, tem alguns conceitos que vai envolver psicoeducação que são importantes para a criança entender. E aqui, esse conceito de ele vai, mas ele volta. Ele vai, mas ele retorna para casa. Por que que isso é importante? Na cabecinha da criança, ela pode estar entendendo que ela vai e fica. Por quê? Porque ela não entendeu ainda
ela é muito concreta, então ela não entendeu que ela vai e vai embora e volta para casa dela. Então ela precisa entender que ela vai, mas ela retorna. Ela vai, mas chega um momento que ela volta para casa. Então, isso são aspectos importantes para a gente trabalhar com o nosso paciente que está com essa dificuldade de adaptação escolar, tá? Um outro aspecto é segurança. Não expor a criança a um contexto que ela ainda não dá conta sem o suporte dos pais, tá? Então, os pais precisam entender que eles precisam dar suporte. Os pais precisam oferecer suporte. E os pais precisam, e a escola, cumprir esses combinados para que a criança entenda: se meu pai falou que ele está aqui, é porque ele está aqui. Se meu pai falou que ele volta para me buscar, é porque ele volta para me buscar. Então, isso é extremamente importante, que dá segurança. É aquela segurança que a criança tem, que se o meu pai falou, ele cumpre. E de não expor a algo que ela não dá conta ainda de fazer sozinha. E dessensibilização. Isso aqui, eu vou antes contar o caso, continuar o caso, né, que eu comecei no início da nossa aula. Essa paciente que eu falei que ela estava numa escola menor e ela foi para uma escola maior, qual que era? Por que a gente tem que fazer boas análises funcionais para entender por quê ou o que é o maior gerador de ansiedade dessa criança? E para essa criança em específico, era a escola ser muito grande e ela tinha medo de se perder. Então, conversando com essa mãe, entendendo com essa criança, fazendo ali uma análise funcional, ficou muito claro que a ansiedade dessa criança ela era ativada quando ela começava a temer que ela ia se perder. Ela não sabia os caminhos da escola. E aí a mãe falava com ela: filha, pediu, né? Deixa eu levar até lá, ela tá com medo de se perder. Gente, por isso que eu falo assim, recurso, ele, ele é vasto, né? Ele é infinito. Porque eu entendendo a criança, aí eu vou pensar em um recurso específico para essa criança. Para essa criança, a primeira questão foi: mãe, você vai levá-la até a sala dela enquanto ela precisar. Precisamos brigar na escola? Precisamos brigar na escola. Mas essas são as brigas que eu amo enfrentar, né? Na verdade, eu oriento os pais a enfrentar. Por quê? Sua filha é vulnerável, ela ainda precisa de você. Não tem sentido, né? A gente transformar algo, uma adaptação escolar em algo tão aversivo, uma coisa tão simples. A questão é, na idade dela, nenhum pai mais pode levar até a porta. E então a gente trabalhou isso com esses pais e eu fiz com a mãe um mapa da porta do portão da escola até a porta da sala dela e a gente fez um mapa visual para ela. É uma criança que amava desenhar, então a gente fez um mapa básico e aí ela construiu. Depois eu fiz tipo um chaveirinho com um mapa que virou um chaveiro da mochila dela ou do estojo, não lembro. Então, o que a gente começou a fazer? Primeira questão é: mãe, você vai levá-la até a porta da escola. 2, você vai levá-la com esse mapa. Então, a mãe começou a levá-la até a porta e mostrando para ela no mapa: filha, olha aqui o mapa. Ó, a gente está aqui nesse ponto. Você desenhou o mapa com a tia Natália. Agora a gente vai usar o mapa. Olha, você tá aqui, a gente tá aqui. A gente passa. Essa aqui é a sua sala, esse aqui é o pátio. E aí a gente foi trabalhando com ela o uso desse mapa. Porque ela é uma menina mais introvertida, uma menina que não é uma menina de brincar correndo. Em alguns momentos que ela foi no banheiro, foi no pátio, foi de uma aula para outra, ela encontrou turmas maiores. Brincando no pátio, ela se assustou com um monte de criança. Então a mãe começou depois a trabalhar o mapa com ela da escola, nas idas. Depois, gente, a gente, de forma muito gentil, a gente conseguiu esvaecer a presença dessa mãe
Na ida com ela para a escola durou uma semana para que um funcionário da segurança dela estivesse com ela e com o mapa, fizesse esse trabalho com o mapa. Porque o que que essa menina precisava? Ela só precisava se sentir segura, que ela tinha habilidade de voltar para a sala dela caso ela se perdesse. Ela precisou construir uma habilidade que para ela era uma habilidade de se localizar naquela escola. Ela só precisava de um tempo e ela precisou de um suporte de uma ferramenta para ter um mapa. E caso ela se perdesse, ela sabia, ela tinha um recurso visual. Gente, em algo que ela ficou ali sofrendo 3 meses, em um mês, essa criança, né, em específico, ela não estava mais tendo nenhum problema na escola. E essa menina estava chorando na escola, ficando chorando na escola, já não queria mais ir no banheiro sozinha. Uma coisa que para ela, é claro, tem outras crianças que são mais difíceis, né, o tratamento. E então isso foi algo que a gente trabalhou com ela. Primeiro, dando habilidade. Qual habilidade que eu dei para ela? Se localizar na escola. Eu não só trabalhei a ansiedade, eu trabalhei o gatilho, né? Vamos usar essa palavra, que gerava ansiedade nela. Então você precisa de um suporte para se localizar. Vamos te ensinar a localizar. E depois a gente trabalhou os aspectos da ansiedade. Eu lembro de 2 casos, né, que eu até anotei aqui para não esquecer, de uma criança que ele chegava na escola, né, no início ele estava chegando na escola, depois já era para colocar o uniforme, ele tinha crises de choro, desespero, ele batia no pai, na mãe, assim, no desespero que ele não queria entrar. Mas a escola relatava que depois que ele entrava na escola, ele ficava bem ali depois de um tempo. Só que o que que começou a acontecer? A mãe dessa criança era uma mãe bem disfuncional, sabe? E a mãe dessa criança, ele tinha essa crise, essa crise de se debater, de chorar muito, de gritar, se prendia no carro, sabe, assim, com os pés. Depois foi ampliando para colocar o uniforme. Aí, para dar o almoço era uma dificuldade, vomitava, porque chorava muito, né? Se debatia. E aí, o que que começou a acontecer? Essa mãe chegava com essa criança até a porta, ela tentava, e ela voltava com essa criança para casa da avó. Essa mãe não trabalhava fora, e aí a avó era uma família muito abastada, com muito dinheiro, e essa avó mais condição financeira tinha ainda. Esse menino, ele chegava na casa da avó, sabe o que que acontecia? A avó comprava sorvete, fazia brigadeiro, assava bolo e tornava a tarde dele a tarde mais divertida do mundo para ele. Ou, ainda mais, ela premiava indo para o shopping para ele brincar em brinquedo, comprava brinquedo todos os dias. Não era de vez em quando, era todos os dias isso acontecia. Então, com essa criança, eu fiz visita escolar, eu vi como ele ficava, eu entendi a transição da escola, eu fui lá no horário de entrada para ver como que os pais faziam, como que ele ficava. Então ele escalonava o comportamento inapropriado. É, Só que com o pai, essa transição era mais fácil, não demorava tanto e o pai dava conta de colocar ele ali dentro e sair. Então, o que que a gente precisou trabalhar? A questão desse menino era menos ansiedade, mais comportamental, tá? Não era uma criança que ele tinha dificuldade da transição, principalmente de deixar de fazer algo que estava bom em casa para ir para a escola. Mas quando ele chegava lá e ele se acalmava, ele ficava bem. Então não era uma questão de ansiedade, e sim uma questão de transição e dificuldade ali de regular o próprio comportamento.
E é claro, a família, mesmo sem perceber e sem ter essa consciência, estava reforçando muito esse comportamento dele de voltar para casa. Então a gente modificou o ambiente nesse caso, modifiquei o ambiente, o pai começou a levar essa criança. Combinei com a mãe que no dia que acontecesse algo que eles não dessem conta de levar, e a ideia era, o pai ia levar e entrar com ele até ele se acalmar. Então fizemos isso. Foi um caso que demorou mais, tá, o tratamento, porque era uma família com muitas demandas, de própria baixo repertório mesmo de manejar, de lidar. Então foram pais, principalmente a mãe, muito difícil e de lidar, porque não entendia que isso era necessário, queria reforçar o comportamento. Então o contexto ambiental foi muito difícil para tratar. Mas no momento que a gente conseguiu que o pai levasse essa criança, então a gente começou assim, o pai levava a criança, ele ficava na escola com essa criança. Depois que ele ficava nessa escola, ele se acalmava rapidamente. Só que a mãe tinha momentos ou dias, a gente começou a ter problema com a mãe, que a mãe queria levar. Ela achava um absurdo que por que que ela não podia levar, né? Então foi muito mais difícil lidar com essa mãe do que propriamente com o comportamento dessa criança. E aí, o que que eu fiz nesse caso? Eu precisei encaminhar a mãe para terapia, porque eu sozinha não dava conta. Então, os meus combinados com a mãe era que o pai levasse. Quando a mãe levava, dava problema. E ela não entendia que ela estava reforçando o comportamento, da criança. Ela queria levar para casa da avó, então a gente conseguiu tirar isso da casa da avó. O pai era um profissional liberal, então ele tinha uma flexibilidade de horário. Então foi uma condução muito diferente, né, nesse caso. E o outro caso foi o caso que eu contei para vocês, que aí a gente trabalhou de uma outra forma. E o caso aqui, né, da outra paciente que está aqui, era um caso de ansiedade de separação. Então a criança tinha muita dificuldade de separar dos pais, não só para a escola. Então, se os pais estavam aqui, estavam numa pizzaria que tinha um parquinho, essa criança ela tinha dificuldade para se separar dos pais. Então, o que que a gente precisou trabalhar? Exposição gradual, o afastamento dos pais. Os pais na escola, o pai, nesse caso também, tinha mais flexibilidade de horário, porque era dono de uma empresa. A mãe, né, já trabalhava em um trabalho mais formal. Então, o pai ficou com a criança e a gente foi fazendo toda essa exposição gradual, né, essa dessensibilização. E, ao mesmo tempo, no consultório, trabalhando a ansiedade com a criança. E alguns recursos, né, que eu usei com essa criança, o cheirinho da saudade. Então, ela levava uma vasilhinha com o cheirinho da mãe. Ela tinha uma caixinha de lembrança, que o que que era isso? Quando ela sentia saudade do pai e da mãe, ela abria essa caixinha, ali tinha foto, tinha recadinho, tinha um desenho que a mãe fez com ela. E um outro recurso que eu usei com essa criança também foi aquele livro O Fio Invisível, que ele fala isso, né, que tem um fio invisível entre a criança e a mãe. Então a gente trabalhou tudo isso. Esse menino que eu contei a história, né, que era mais questão de comportamento, ele tinha 3 anos, 3 para 4 anos. Essa menina, ela tinha 4 para 5 na época. E essa outra que eu falei para vocês, do que a gente desenhou o mapa, né, da escola, ela tinha 5 anos para 6 anos. É mais ou menos nessa idade, tá? E no consultório, o que que a gente está trabalhando com essas crianças? Regulação emocional, ansiedade de separação, trabalhando com o monstrengo nos ajudando aqui. Então, lembra, dentro aí do protocolo, né, que a gente trabalha na formação, a gente trabalha com a regulação emocional. Agora a gente está focando na ansiedade. A gente está trazendo mais o monstrengo para trabalhar, para ela relacionar um estímulo com algo que eliciou essa ansiedade. O que que a gente vai fazer? Muita psicoeducação, como o livro que eu falei para vocês do
fio invisível para a gente poder trabalhar essas habilidades com essa criança. Esse menino, né, que eu falei com vocês, que a questão era mais comportamental, com ele eu já trabalhei mais controle inibitório, transição de atividades, ele conseguir seguir a regra do outro, controle instrucional. Então, vejam, o que que eu quero deixar aqui para vocês? Vejam como a mesma demanda, né? Pensem no iceberg aí. A mesma demanda que está acima da água, né? O gelo que eu estou vendo, quando a gente vai dissecar, fazer as análises funcionais, três situações muito diferentes, que a condução, em termos de recurso, foi diferente. Porque uma era ansiedade mesmo, mais ansiedade de separação, duas, né? Porque a do mapinha também era uma questão de ansiedade, mas o recurso foi totalmente diferente, porque aquilo que era o início, né, eliciava, ou era o gatilho da ansiedade na criança, era diferente. As habilidades eram diferentes, a idade era diferente. E nessa outra criança era uma questão muito mais comportamental do que ansiedade de separação. Gente, até aqui tudo bem? Então a gente falou de um primeiro problema que é comum nas questões escolares em crianças pequenas, que são as questões de adaptação escolar. E como, né, orientações para como que a gente vai conduzir esses casos. Agora a gente vai falar algumas coisas sobre comportamento. Muitas vezes, os transtornos do neurodesenvolvimento, eles vêm muito mais por problema de comportamento do que os pais trazerem outros sintomas. Então, é algo que a gente precisa ficar muito atento. Questões escolares são muito mais frequentes, problemas de comportamento externalizantes. Agressividade, criança que não segue regra, criança que não para quieta, criança que morde colegas. Então, isso é muito comum, né, nas crianças abaixo aí de 9 anos de idade, principalmente a criança que está entrando na escola, a questão de morder, né? E eu lembro um outro caso de uma paciente minha com muita ansiedade, foi a criança mais grave de ansiedade de separação que eu já peguei. E eu lembro que eu fui fazer uma visita escolar e eu tinha ela tinha 3 para 4 anos na época, essa outra paciente, não falei dela hoje ainda não. Ela tinha 3 para 4 anos, mais ou menos, e na sala dela tinha uma outra criança que eu também atendia. A escola me chamou por causa desse menino que tocava o terror. Ele estava mordendo, ele estava batendo, ele estava disputando brinquedo. Agora eu tô pensando que não devia ter 3 para 4, eu acho que tinha 2 para 3, porque ele não falava muito bem ainda, o menino. E aí eu fui fazer uma visita escolar para observar os dois. E aí eu lembro que eu fui num período do recreio, e essa escola que eu fui é uma escola que tem uma área verde muito boa. Aí eu fui lá e a escola não estava nada preocupada com a menina, né, que tinha ansiedade. Nem sabia, eu acho que ela estava em terapia até eu ir lá. E a escola estava assim quase expulsando o menino. Aí eu fui lá, quando eu fui fazer a visita escolar, gente, o menino realmente estava batendo, mas era em disputa, era na hora de disputar um brinquedo, era na hora de quando ele perdia, tudo muito dentro assim do aceitável para a idade dele. Eu acho que ele tinha 2 para 3 ou 3 anos no máximo. E ela brincou sozinha o recreio inteiro. Eu lembro que ela ficou assim, só de falar com vocês assim, isso tem anos. Ela estava ali no balanço sozinha. Ela ficou o recreio inteiro brincando sozinha. E a escola não viu isso. Por quê? A escola, quando a gente fala de problema de comportamento, são problemas externalizantes que a escola vê. Os problemas internalizantes a escola não percebe. Então, não é a escola normalmente que vai nos encaminhar crianças ansiosas.
Pode ser por uma dificuldade de adaptação escolar? Pode até ser, mas normalmente não vem o encaminhamento da escola. Transtornos internalizantes, eles demoram mais a vir, né, para a intervenção, porque os pais não conseguem dimensionar ou entender, né, a concretude ali daquele comportamento. Mas esses são problemas comuns aqui que a gente tem na escola. E como que a gente vai trabalhar com esses problemas? Fazendo boas análises funcionais, trabalhando com essa criança no consultório, como eu falei para vocês, ensinar controle instrucional, trabalhar controle inibitório, tolerância à frustração e comunicação. Comunicação é algo que auxilia muito. A gente tem uma outra aula sobre comportamentos difíceis, que é como a literatura chama o perfil, né, de comportamento externalizante, TDAH, TOD, em crianças pequenas, e a gente vai trabalhar mais sobre isso, tá? Então eu não vou me delongar aqui, mas que a gente saiba e entenda o que eu preciso fazer em problemas de comportamento na escola. Eu preciso ir para a escola, eu preciso entender, fazer uma análise funcional, entender em que momento que isso está acontecendo. É no início da aula, é depois da educação física, é quando ele não quer fazer o dever, ele não está seguindo regras, ele é reativo. A gente vai entender isso, tá bom? E agora a gente vai para a última parte dos problemas escolares, que que são, né, as questões de aprendizagem. Até aqui, tem alguma pergunta? Não? Então eu vou seguir para essa última parte. Ah, Michele quer perguntar? Não, Nath, tá ok. Ok. Qual é o meu objetivo com essa outra parte? Quando a gente trabalha com crianças pequenas, crianças menores aí de 9 anos de idade, a gente está numa faixa de oportunidade de intervenção precoce. E como não é muito da área de estudo do psicólogo clínico, eu sempre quero trazer para vocês um conhecimento que é diferencial. Transtornos de aprendizagem, eles são comumente diagnosticados na quarta série. Então, quando essa criança está com antiga quarta série, né? Quando a criança está em torno de 9 para 10 anos. Só que esses sinais, eles poderiam, na maior parte dos casos, ter sido percebidos na primeira infância. Então, eu sempre vou trazer para vocês alguns sinais de risco para a gente poder perceber isso precocemente. Porque cabe a nós, né, enquanto psicólogos clínicos que estamos atendendo a criança, identificar sinais e, se necessário, encaminhar para uma avaliação neuropsicológica. Sobre isso, eu sempre lembro de um caso, enquanto eu ainda avaliava, né, na neuropsicologia adultos, de uma adolescente, ou adolescente não, uma jovem, que estava na faculdade de odontologia, e ela veio para mim para uma avaliação porque ela estava ficando, né, de recuperação e estava muito mal na faculdade. Quando eu fui entender o caso, essa menina, ela tinha feito até o quarto período de odonto e todas as matérias mais práticas, ela estava no sétimo período, mas ela tinha matérias atrasadas desde o quarto que ela não conseguia passar. Quando eu fui conhecer essa menina para fazer uma avaliação neuropsicológica, na primeira sessão ali com ela estava numa depressão que ela já estava com ideação suicida, né? Ideação de morte. Tamanha depressão. E um dos fatores, né, que envolviam isso é que ela se esforçava muito, ela tinha um alto nível de conscienciosidade, ela tinha muito comprometimento com a tarefa. Ela estudava muito, mas ela não tinha resultado. Então ela estudava, estudava, estudava. Ela se esforçava, se esforçava, esforçava e morria na praia. Então isso foi gerando para ela, assim, além de um cansaço muito grande, uma depressão. E quando eu fui fazer a avaliação, ela já estava com pensamentos de morte. Parei a avaliação no mesmo momento, fomos tratar essa depressão
para depois fazer essa avaliação. Quando eu fiz a avaliação, gente, essa menina, ela tinha deficiência intelectual leve. E aí, quando eu fui conversar com a mãe sobre isso, a mãe ficou assim, revoltadíssima, porque desde 7 anos de idade ela estava com psicopedagogo e com psicólogo. E ela falava comigo assim, Natália, ninguém me falou nada. Essa menina, eu pago psicólogo para ela e psicopedagogo desde que ela tem 7, 8 anos de idade. Eles são de uma cidade de interior e ela foi aos trancos e barrancos, ela foi passando. Ela era muito esforçada. E aí, olha a tristeza disso. Não houve nada no ambiente que barrasse ela ou que orientasse para um outro curso. E aí, a faculdade, na época, quem trabalhava, né, como psicopedagoga do setor de aprendizagem era uma amiga minha, uma profissional fantástica. Ela fez um trabalho, assim, fenomenal com essa menina, porque a escola não podia tirar ela, porque ela passou no vestibular, né? Então, agora a escola precisava adaptar o curso de odontologia para ela. E mais do que isso, a gente precisou adaptar o curso também porque ela dava conta, porque ela tinha sonhos, ela tinha uma deficiência intelectual leve. Então, foi um trabalho muito bonito que foi feito com a psicopedagoga depois, mas pensa, ela passou por psicólogo e por psicopedagoga e ninguém fez uma avaliação de inteligência nessa menina. E ela tinha impactos enormes, impactos que poderiam ter ocasionado a morte dela, literalmente. Então, é algo que eu sempre gosto de trazer nas aulas, esses fatores, porque para a gente não comer mosca. Se eu atendo, não só se eu atendo criança pequena, né, mas mais ainda, que algumas coisas podem passar desapercebidas. Eu lembro de um outro caso de uma criança que veio para mim por questão de regulação emocional, ela tinha 5 anos. E aí eu estava fazendo psicoterapia nessa criança, só que ela não absorvia, sabe, os conceitos da regulação emocional, como eu ensinei para vocês, né, na aula de regulação, eu trabalhei com ela e todo dia eu tinha que trabalhar os mesmos conceitos, ela não entendia. Aí eu fui conversar com essa mãe, na anamnese, em momento algum a mãe tinha relatado que o pai tinha dislexia, e aí eu fui trabalhar com essa mãe, chamei essa mãe e falei assim: "Olha, tá tudo bem na escola? Essa menina tá bem na escola?" "Natália, tá bem. A escola não tá pontuando nada. Ela tá seguindo bem a pré-alfabetização. Não, tá tudo bem." Eu falei assim: "Não tem nenhum caso de transtorno de aprendizagem na sua família?" Aí até que essa mãe falou assim: "Ai, meu marido tem sim, o pai dela tem diagnóstico de dislexia." E ela não tinha me falado isso e passou isso desapercebido. Aí depois ela foi na escola, a escola não, a escola ainda não tinha relatado. Depois de uns meses, que aí foi de alguns meses não, no outro ano, eh, foi foi levantada essa bola na escola. E aí o que que aconteceu? Eu falei assim: "Olha, para essa mãe, ela tem alguns sinais de risco para dislexia, a gente precisa fazer uma avaliação neuropsicológica para identificar se tem ou não." E aí essa mãe, né, nessa época ela já ia numa fono, e é uma fono meio psicanalista. E aí essa fono disse para essa mãe para não se preocupar, que esse negócio de teste era um absurdo. Fazer teste na idade dela, que esse teste era quem queria enquadrar a menina e que ela mesma cuidaria. Aí a mãe veio me falar isso. Falei: "Fulana, eu não estou entendendo, né? A fono também é psicóloga, porque ela vai cuidar da parte fonoaudiológica e das questões emocionais dela." Aí essa mãe, enfim, ela decidiu sair de mim e ficar com essa fono. Até um ano depois, gente, essa mãe me liga desesperada, porque a criança não estava aprendendo a ler, que ela queria fazer uma avaliação. E aí eu encaminhei para outra pessoa, porque eu não faria a avaliação dessa criança. Por quê? Se ela não confiou no meu trabalho naquela hora, por que que agora ela confiaria? Então eu falei que não, né, não faria, não tinha horário e nem fiz questão de atender.
porque tem algumas coisas para mim que são inegociáveis. Esse tipo de postura, para mim, ela tomou uma decisão, então encaminhei para outra neuropsicóloga. Mas aquela menina, ela tinha é, uma identificação precoce de dislexia, 1 ano, que ela poderia ter tido uma intervenção específica. Mas o que que eu quero trazer aqui para vocês? Primeiro, que o diagnóstico da dislexia e descalculia é comumente feito, eu falei 9, 10, falei errado, 10, 11 anos de idade, tá? Então, pensem, uma criança desde 4, 5 anos, gente, ela já tem sinais de transtornos de aprendizagem. Imagina eu esperar até ter 10, 11 anos. Por que que isso é percebido só nessa faixa etária? Porque o problema escolar se tornou tão visível e as lacunas tão grandes que a escola começa a perceber. Mas lá na primeira infância eu já tinha sinais de dificuldades escolares, tá? É... Essa... Ui, mordi minha língua. É comum esse diagnóstico ser feito a partir do terceiro ano de idade, só que as dificuldades que são apresentadas no primeiro ano da trajetória escolar, elas seguem cumulativas. Então, o que que é isso? Uma dificuldade que uma criança tem hoje no primeiro ano, ela não se resolve sozinha. Elas não são compensadas e elas acarretam aí uma cascata de prejuízo, tá? Então, como que a gente, enquanto psicólogo, só pode ficar atento para alguns sinais? Um dos sinais é o que eu falei com vocês, né? Uma criança que você está ali trabalhando, vocês, né, estão na formação para adaptar e para entender que a terapia ela não é cognitiva como em crianças maiores. Então, olha, eu já estou usando recursos mais concretos e essa criança não está entendendo os conceitos. Eu preciso trabalhar com ela. É uma criança que tem uma linguagem empobrecida, que ela fala de uma forma muito pobre. São sinais que a gente pode perceber aqui. Então, a detecção, gente, desses sinais precoces aqui de transtornos de aprendizagem, ele vai sinalizar a necessidade de uma avaliação diagnóstica e vai oportunizar para essa criança intervenção. É isso que a gente quer. E quando a gente faz isso, a gente está permitindo que a criança seja identificada mesmo no início, tá? E que você, por exemplo, encaminhe essa criança para uma avaliação neuropsicológica ou para uma intervenção com um psicopedagogo ou um fono. Vai depender da demanda ali. Por quê, Natália? Mas qual é a base que a gente tem para identificar questões de aprendizagem tão cedo, na primeira infância, crianças com 4 anos? O que a gente precisa entender é que o seguinte, o nosso cérebro, ele tem o cérebro, né, humano, ele tem algumas habilidades que são inatas. Elas são como se fossem andaimes, que é onde as outras habilidades vão se tornar complexas. Então, por exemplo, né, metacognição, pensar sobre o pensar, é uma habilidade executiva complexa, mas eu tive uma sementinha de função executiva quando a criança já era um bebezinho. E é em cima dessa sementinha que uma habilidade vai se tornar complexa. E no bebê, né, no bebê ou no ser humano, né, o bebê ser humano, a gente tem alguns sistemas que são específicos por domínio, que são direcionados à resolução de problemas. E o meu mestrado ele foi exatamente nisso. E da gente entender qual que é a semente que vai gerar a complexidade de outras coisas lá na frente. Então, a gente tem no bebê humano esses andaimes, né, que vão formar as cognições mais complexas, que são sistemas que vão resolver problemas como quem é? É que é responsável pelo reconhecimento facial. Então, um bebê humano ele está voltado para a face e ele reconhece um humano de algo não humano. O que faz isso? Que é categorização de objetos. Onde eu estou, que é orientação espacial. Quanto há aqui, que é de numerosidade, e para a identificação de pares sociais. Então, um bebezinho, ele já tem a célula, a sementinha que vai dar início à construção dessas habilidades. Então, eu tenho um início
mais pueril de uma semente que é algo inato aí do ser humano, tá? E aí, opa, deixa eu passar aqui. Falando aí em questões de aprendizagem, para vocês terem noção, conseguir responder essa pergunta, quanto há aqui, é um parâmetro para um animal também, não é algo só que um ser humano faz, não de contar numericamente, alguns até conseguem, mas saber responder essa pergunta envolve sobrevivência. Todos esses sistemas nucleares que eu falei aqui para vocês que o ser humano está pronto para responder de forma pueril, quem é, o que faz isso, onde estou, quanto a aqui, pares sociais, envolve sobrevivência da espécie humana, tá? E a gente tem animais também que conseguem fazer isso. Por exemplo, abelhas identificam flores pela quantidade de pétalas. Peixes, eles se unem ao maior cardume. Para quê? Para aumentar a chance de sobrevivência. Então, o que isso significa para a gente? Que espécies animais também conseguem responder essa mesma pergunta. Quanto há aqui? Porque um peixe ele se une ao maior cardume. Então, tem um senso de numerosidade também em animais. Cães, eles decidem se eles vão lutar ou fugir comparando. Então, eu estou aqui, eu vou comparar a minha matilha com a matilha rival, e se a matilha rival tem mais quantidade de cães do que a minha, eu vou, perna para quem te quer, eu vou fugir. Então, estão respondendo a pergunta de quanto há aqui. E bebês, gente, discriminam quantidades, grandes quantidades, quantidades que são o dobro, pelo paradigma de habituação. Então, bebês humanos, a partir de 9 meses de idade, já conseguem distinguir magnitudes numéricas. Isso é uma loucura, né? Mas olhem aqui, para um peixinho decidir para onde ele vai, qual cardume ele vai se unir, ele está respondendo qual conjunto tem mais unidades de peixe. Então, há um senso de número. Da mesma forma que há em bebês. Então, por rastreamento, né, visual e o paradigma de habituação, a gente consegue já perceber, e dentro da ciência, né, da cognição numérica e do desenvolvimento infantil, que bebês com 9 meses de idade, eles já conseguem perceber a diferença de números, de magnitudes numéricas, não de números. Não é que ele está contando, mas ele consegue perceber, claro, quando há uma diferença grande de itens, né? De um card para o outro que eu mostro para esse bebê, ele consegue perceber que há diferença quantitativa. Então, por que eu estou dizendo isso para vocês? Para vocês entenderem, lembra quando eu falo de trajetória do desenvolvimento? É isso daqui. Se aos 9 meses essa criança consegue perceber quantidades numéricas, isso quer dizer que há ali algo que é inato para percepção de quantidade. E aí, o que acontece aqui? Se uma criança aos 4 anos já apresenta dificuldade de percepção de magnitude numérica, isso já identifica um cérebro que trabalha diferente. Eu não preciso que ela chegue lá no 3º ano tendo muito impacto na aprendizagem da matemática, se aos 4 anos eu já fiz uma tarefa que já percebe que ela tem dificuldade para discriminar magnitudes numéricas. Por que, gente, que eu posso dizer isso e posso encaminhar essa criança para uma intervenção? Porque comparação de magnitudes numéricas inicia aos 9 meses de idade. Então, o desempenho, hoje a gente já sabe, né? O meu mestrado foi exatamente isso, em uma tarefa que avaliava comparação de magnitudes numéricas, e ele é um grande fator preditivo do bom desempenho. Então, uma criança aos 4 anos de idade que não faz boa comparação de magnitude numérica é uma criança que tem a tendência a gente fechar lá na frente um diagnóstico de descalculia. Mesmo se eu não fechar o diagnóstico de descalculia, é uma criança que eu preciso intervir na matemática com ela.
Então, quais são, Natália, os sinais de alerta que essa terceira parte da aula, o meu objetivo é trazer esses sinais de alerta e esse conhecimento para vocês. Dificuldade com o processamento numérico básico. Eu lembro de um paciente que eu fui avaliar TDAH, ele tinha 3 anos. Um menino super esperto, super inteligente, muito assim, muito esperto mesmo. Eu fiz som R, deu assim super alto o desempenho dele, mas quando eu pedia para ele contar até 5, ele não sabia. Então, isso é um sinal de alerta para a gente poder já começar a intervir. Então, discriminação e estimação de numerosidade, leitura e escrita de numerais simbólicos, automatização dessas conexões de representação simbólica. Então, saber, por exemplo, que 4 itens quer dizer o número 4, contagem nos dedos, o início tardio, contar nos dedos é extremamente importante para a criança. E essa criança, por exemplo, ela não contou nos dedos no início ali do processo formal da matemática, ou ela já tem 10 anos e ainda precisa dos dedos. Uma dificuldade com fatos aritméticos, com problemas aritméticos já no início. Esses são sinais de alerta que precisam ficar aí no nosso radar, tá? E agora, para as questões da leitura. Quais são os sinais de alerta? Porque da mesma forma que eu mostrei para vocês que na matemática a gente tem uma sementinha ali, que é o início, né, do processamento numérico no cérebro, a gente tem isso na leitura, que é a consciência fonológica. Então, essa criança que tem baixa consciência fonológica, que não sabe fazer rima, se eu falo com ela assim, fala para mim. Mão rima com, e ela não consegue pensar numa palavra, ela tem dificuldade com isso. Só escrever um negócio aqui que eu lembrei. Eu tenho que fazer no consultório. Ela não consegue fazer rima, ela tem dificuldade de entender que uma palavra é dividida. O conhecimento alfabético, ela tem dificuldade de falar a sequência do alfabeto, de memorizar as sequências do alfabeto, de nomear rápido figuras. Uma criança que às vezes pode ter uma fala um pouco atrasada ou uma fala mais empobrecida, tá? Ou tem dificuldade de sequenciar atividades. Esses são os sinais que a gente precisa ficar atento. Principal é de dificuldade em fazer aliteração, de fazer rima, de conseguir perceber som, letra, som. E isso, gente, embora não seja o nosso foco, mas são sinais para a gente ficar atento, né? Então, eu tô ali com uma criança e ela não faz nomeação, eu pergunto para ela as letras do alfabeto, ela não faz. Opa! Por isso que no protocolo CPI, né, que é a nossa avaliação clínica, eu deixei o Portage, porque ali ele não é um teste ou um instrumento de avaliar a aprendizagem, mas tem algumas coisas que essa criança precisa fazer para a gente ficar atento, para a gente não comer mosca mesmo. Então, alguns sinais, né, de alerta, dificuldade ou falta de interesse em rima, palavras mal pronunciadas, uma linguagem mais infantilizada, dificuldade de aprender, lembrar do nome das letras, dificuldade em saber as letras do nome, do próprio nome, nas séries iniciais, dificuldade de entender que as palavras são divididas em partes. Então, é aquela escola que às vezes vai te falar que ele tem, parece que ele é lento para aprender. É sempre bom quando a gente for fazer visita escolar perguntar como está o aprendizado. Dificuldade para associar letra e som, erro em leitura, incapacidade de ler palavras simples, muita recusa para situações que envolvam leitura. Então, tudo isso são alguns sinais de alerta para a gente ficar aí atento, tá? Eu acho que já finalizou aqui, deixa eu ver. Opa, deixa eu interromper aqui. Ah, agora que eu vi que tem alguma coisa no chat. Pera, deixa eu só ver aqui o. Terminou. De vocês? Então, esses, gente, são alguns sinais de alerta que eu queria trazer aqui, eu acho que é importante. A Michelle perguntou com que idade, Nath? Com que idade o quê? Me fala Essa aí. última parte, Nath, dessa parte da leitura, os fonemas.
Ó, educação infantil, essa parte de aliteração, rima, letra do próprio nome, sequência, educação infantil. A Mônica vai subir para vocês esses slides, tá? E primeiro ano, segundo ano, já vai envolver começo de dificuldade de aquisição de leitura e entender que a palavra ela é dividida em sílaba, mas nas séries iniciais é principalmente consciência fonológica. Percepção de som. Mão rima com pão, pé com chulé, sabe? É esse tipo de brincadeira de rimas que é um dos principais sinais, na verdade, de risco, porque o fator preditor mais prevalente, né, ou mais importante, envolve consciência fonológica. Nath, os transtornos de aprendizagem afetam a inteligência? Não, não afetam a inteligência. Eu posso... A discalculia tem uma relação, pode ter uma relação maior com aspectos de inteligência, fator G. Mas o transtorno de aprendizagem, ele não envolve inteligência. A inteligência é um outro processamento. A dificuldade escolar de aprendizagem, ela envolve memória de longo prazo. Então, se eu for pensar num modelo de entendimento da mente, eu tenho um processamento geral que envolve memória operacional, que aí TDAH em função executiva envolve, né, um pouco disso, é memória de curto prazo, o input chega ali, né, então a informação chega via esse input inicial, eu processo a informação na minha memória de curto prazo, memória operacional, atenção, e isso vai para minha memória de longo prazo. E eu tenho função executiva, motivação aqui envolvendo, impactando, e fator G, que também envolve processamento. Transtornos de aprendizagem, dentro desse modelo de funcionamento da mente, tem uma aula do PRO que eu acho que eu falo sobre isso, tá? Quem quiser entender mais. Envolve conhecimento de longo prazo. É a aquisição de conhecimento de longo prazo. Inteligência está no processamento aqui, então não pode ter comorbidade. Pode ser confundido? Pode em algumas coisas, porque a deficiência intelectual vai gerar um impacto na aprendizagem também, mas não que seja um fator primário, tá? Eu vi você usando na sala espelho um joguinho de rima, encontrar palavras com o mesmo final, achei bem legal. Ele é ótimo, Michele. Eu uso até para avaliação mesmo de neuropsicológica. E eu coloco ele, uso, porque é uma coisa extremamente simples para a gente testar isso e ver, ter um rastreio, porque a nossa ideia é a gente ter rastreios do desenvolvimento. Por quê? Para a gente não comer mosca, atender criança pequena, a gente não pode comer mosca nessas coisas que não são a nossa especialidade, mas que têm impacto nessa vida da criança, como atraso no desenvolvimento, questões de aprendizagem, autismo. Qual aula do PRO? Não sei. Não sei se tem alguma aula que chama isso, mas eu sei que eu já dei essa aula, sabe? Tá, eu acho que eu lembrei. Eu acho que chama uma aula, essa é uma aula que eu acho ela muito boa, que é Onde Mora o Problema. Eu acho que é nessa aula que eu falo sobre isso, aonde mora o problema. Tenho quase certeza absoluta, tá? Gente, tem mais alguma pergunta, alguma coisa que vocês queiram perguntar? Não? Espero que tenha sido útil para vocês. Quinta-feira, a gente tem uma aula à noite de tira dúvidas. Então, tragam dúvidas, ou se depois ficou alguma dúvida, se vocês queiram perguntar algo. Por exemplo, Natália, tem algum jogo, né, que a gente possa utilizar para montar aí um protocolo de rastreio? Podemos pensar para fazer isso. Ou, nossa, eu estou com um paciente, estou com essa dúvida. Não é aula de supervisão, mas você pode ter alguma dúvida pontual, tá? De um caso. Eu não vou conseguir dar supervisão, mas tragam dúvidas.
tá? Tragam dúvidas do conteúdo que vocês fizeram ou alguma dúvida de algo que você está vivendo aí na clínica, que quinta-feira a gente tem aula à noite. Essa aula de agora à tarde, né, é uma aula mais objetiva, mas já deu para responder algumas dúvidas de vocês e eu espero que tenha sido útil. E quem está assistindo também aí depois gravado pode me mandar, né? Mandar aqui nos comentários, ou quinta-feira, ou nas aulas de tira dúvidas para a gente conversar. Espero que tenha sido útil para vocês. Depois vocês me deem feedback, tá? Ai, que bom, Bruna. Bom, depois você pode assistir tudo, tá bom? Gente, eu vou me despedir de vocês, que daqui a pouco eu vou dar uma outra aula para num curso da Wandersônia. Então eu vou comer um pouquinho e descansar, porque 8 horas eu começo outra aula, tá bom? Ó, beijo para vocês. Tchau, Nath. Obrigada. Tchau, Michele. Tchau, meninas. Que bom, Ana.